Queria fazer um registro da visita do presidente Michel Temer aos estados de Alagoas e de Pernambuco no dia de ontem. Os dois estados foram atingidos por fortes chuvas. E o presidente Michel Temer, na companhia do ministro Helder Barbalho, na companhia de diversos outros ministros, como o ministro Embaçaí, o ministro Moreira Franco, o ministro Maurício Quintela, o ministro Bruno Araújo, o ministro Mendonça Filho, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, se deslocaram até o estado de Alagoas e ao estado de Pernambuco. Registro de forma especial a visita ao meu estado, a Pernambuco, onde o presidente foi recepcionado pelo governador Paulo Câmara em reunião de trabalho no Palácio do Campo das Princesas. Na oportunidade, o governador fez um relato dos 2 dias intensos de chuvas que se abateram sobre a zona da mata de Pernambuco e em parte do agreste do meu estado. 15 municípios foram atingidos, com uma população da ordem de 800 mil habitantes. Até ontem à noite, mais de 30 mil pessoas estavam desalojadas e desabrigadas. Algumas regiões atingiu o pico de precipitação de 300 milímetros, mas a média nessas duas regiões foi de aproximadamente 140 milímetros de chuva. A chuva esperada para um mês inteiro caiu em apenas 2 dias. 14 escolas estaduais sem condições de realização de aulas. Um hospital municipal foi interditado. Um município totalmente isolado e rodovias estaduais e federais parcialmente interditadas. 2 municípios sem fornecimento de energia elétrica e 3 com fornecimento parcial. 16 sistemas de abastecimento de águas paralisados, atingindo mais de 2 milhões de pernambucanos. O governador Paulo Câmara instalou o Gabinete Central de Crise no Palácio das Princesas, assim como tinha sido feita na última tragédia que se verificou em 2010, quando governava Pernambuco o saudoso governador Eduardo Campos. Se emitiu alertas em tempo real das condições das chuvas e variações dos níveis dos rios. Convocou todo o efetivo do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Militar, para a formação de força-tarefa nos municípios atingidos pelas enchentes. Empregou 2 aeronaves do Estado para salvamento e resgate e deslocamento imediato de equipes, comandantes e comandados, pessoal, botes salva-vidas e veículos tração 4x4 do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para 13 municípios, com escala de 200 homens por dia até o fim do estado crítico. E deslocou ainda, senhora presidente, 3 equipes de saúde, vigilância, assistência e regulação. Ativou escritórios do governo do estado nos 13 municípios, composto por efetivos da Defesa Civil Estadual, Municipal, Corpo de Bombeiros e secretarias estaduais. Disponibilizou prédios públicos para servir de abrigos. Enviou colchões, lençóis, cobertores, travesseiros, fronhas para atendimento humanitário. E ainda hoje estão sendo enviados água e alimentos de pronto consumo. Levantamento da situação dos acessos e de estradas estaduais e municipais por equipes de engenheiros do DR e da Secretaria de Habitação. E levantamento da situação das escolas estaduais e municipais. E aqui quero frisar que o ministro Mendonça Filho se prontificou a liberar recursos em caráter emergencial para mais
rápida recuperação das escolas municipais e estaduais. E, por fim, o governador Paulo Câmara publicou decreto de calamidade para os municípios de Amaragi, Água Preta, Barra de Guabiraba, Belém de Maria, Catende, Cortês, Jaqueira, Maraial, Palmares, Ribeirão, Rio Formoso, São Benedito do Sul, Barreiros e Gameleira. E eu queria aqui, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, falar do pleito principal do governo de Pernambuco para fazer face a esse enfrentamento. O pedido principal do governador Paulo Câmara ao presidente da República foi a liberação imediata de um contrato de empréstimo que já está autorizado pelo Ministério da Fazenda, pela Secretaria do Tesouro Nacional, que tramita no BNDES para que Pernambuco possa fazer face a esses recursos e que esses recursos sejam contratados, como foi no passado, com o Programa Emergencial de Financiamento, ou seja, não fica vinculado a plano de trabalho, mas para investimento em capital, para dar celeridade à liberação desses recursos. Portanto, o que o governo de Pernambuco pede é o que foi feito à época também em 2010 e 2011, para com recursos de empréstimos, ao lado daquilo que o governo federal possa disponibilizar através de medida provisória com recursos da Defesa Civil Nacional, poder fazer face não só à ajuda de reconstrução aos mais de 15 municípios atingidos, mas, sobretudo, senhor presidente, concluir as obras de prevenção que foram iniciadas desde 2011. E aqui gostaria de citar a construção de um sistema de barragens que foi definido à época do governo da presidenta Dilma, quando estive à frente do Ministério da Integração Nacional, que previa a construção da barragem de Serra Azul, São Bento do Una, Igarapeba, Panelas 2, Gatos e Barra de Guabiraba. Serra Azul, que é a principal barragem, essa está pronta e ela recebeu mais de 40 milhões de metros cúbicos de água do sábado para o domingo. Não ocorreu uma outra tragédia em função dessa importantíssima obra de prevenção que foi construída numa parceria do governo federal com o governo estadual. A obra alcançou investimento de quase 500 milhões de reais, incluindo aí os recursos de desapropriação que foram bancados integralmente pelo governo de Pernambuco. E o governo federal liberou 200 milhões de reais para a conclusão da barragem de Serra Azul. Ela está pronta, mas as outras barragens, São Bento do Una, Igarapeba, Panelas 2, Gatos e Barra de Guabiraba, elas tiveram o seu ritmo de construção diminuídos, inclusive chegaram a ser desativadas, desmobilizadas em função da crise econômica de 14, de 15, 16, e muitas dessas obras têm 50%, 60%, 30%, 40% de execução, e elas podem ser concluídas com investimento global da ordem de 400 milhões de reais. Então, o pleito de Pernambuco é que o governo federal possa disponibilizar, através de recursos da Defesa Civil, pelo menos metade desse valor, 200 milhões, e os outros 200 milhões, Pernambuco aplicaria dos recursos a serem contratados com o BNDES, para que esse sistema de proteção e de contenção de enchentes possa funcionar para evitar outros transtornos que poderão vir de novas chuvas que poderão ocorrer no futuro breve. Por isso é que eu quero aqui registrar com satisfação a pronta visita do presidente da República a Alagoas e a Pernambuco, a maneira como ele se colocou à disposição para auxiliar o governo de Pernambuco a superar as dificuldades provenientes dessas chuvas intensas, e tenho certeza que ao longo dos próximos dias,
com a identificação dos prejuízos alcançados e das ações de reconstrução e prevenção a serem feitas, acredito que haveremos de ter uma pronta resposta por parte do governo federal para que Pernambuco e Alagoas possam retomar a normalidade e terem acesso a esse apoio decisivo do governo federal para que a economia local, a economia desses dois estados não sejam afetadas e rapidamente os dois governadores, Renan Filho e Paulo Câmara, possam poder mobilizar recursos estaduais e federais para devolver a esperança de que dias melhores. Senhor presidente, muito obrigado.